7h39, a gente bate um papo ao vivo agora com o secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, Walter Casimiro. Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Um prazer tê-lo conosco. Secretário, nós já havíamos conversado em outras ocasiões, o senhor que já foi secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal até abril do ano passado e mais recentemente, agora no comecinho do mês, tomou posse na pasta de Obras e de Infraestrutura, uma pasta que é muito cara para o governo do Distrito Federal. A gente vê obras por toda parte, desde aí de o começo do primeiro mandato do governador Ibanez. E aí eu te pergunto, quais que são as prioridades desta nova gestão que o senhor inicia neste mês? Bom, na verdade, o governador me convidou para poder ficar à frente dessa pasta porque o secretário Luciano foi destinado para uma outra missão dentro do governo. Então, o governador me convidou para poder dar continuidade às obras aqui no DF, dando prioridade principalmente na parte de infraestrutura das regiões administrativas que a gente está fazendo pavimentação, drenagem. Então, a região do Sol Nascente, Vicente Pires, Arniqueira, começar 26 de setembro. Então, essas são prioridades para o governador para que possa dar um pouco mais de conforto àquela população. Também a parte de mobilidade com os corredores exclusivos de ônibus, Nélio Prades, a ligação ali da EPIG com a SPM, né? Então, concluir esses corredores de ônibus para poder viabilizar um transporte público mais rápido para a população. A gente já viu aí diversas obras vinculadas a essa questão do transporte público, né? Alguns viadutos foram feitos na EPNB, no própria EPIG ali ligando o sudoeste, para poder destravar um pouco o nosso trânsito. Secretário, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao jornalismo da Nova Brasil FM. Eu imagino que, como gestor público, tocar obra deve ser um grande desafio, né? Porque não dá para agradar todo mundo quando você está à frente de uma pasta de obras. Se não faz obra, a cidade reclama. Se faz obra, a cidade reclama também, né? Obra tem transtorno, a gente sabe disso. Toda obra causa algum tipo de transtornos ali, às vezes no curto prazo, às vezes no médio prazo, para depois a gente colher os frutos disso. Eu ando com motorista de aplicativo, secretário, todo santo dia, além de dirigir pela cidade também. E eu escutei esses dias de um motorista de aplicativo, trago aqui para o senhor, um comentário que ele fez o seguinte: por que o GDF não faz uma obra, termina e depois faz outra? Por que fazer várias ao mesmo tempo? Trago para o senhor essa pergunta desse motorista, secretário. Bom, Diego. Na verdade, Brasília ficou muito tempo sem obra. Isso seria o normal, natural, se a gente estivesse fazendo essas obras ao longo desses anos para trás. O problema é que Brasília ficou parada por muito tempo. E aí, a necessidade de obras na cidade para poder você viabilizar a questão da mobilidade é iminente. Se a gente for consultar o PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano, de 12 anos atrás, essas obras que estão sendo feitas hoje já contemplavam no plano diretor. Então, por esse motivo de ter ficado tanto tempo sem fazer obra, é por isso que a gente está tendo que fazer tanta obra ao mesmo tempo. E eu tenho dito para a imprensa, né, e para o pessoal que a gente não chegou nem à metade das obras que são necessárias na cidade. Tem muita obra ainda necessária para poder viabilizar esses corredores de ônibus exclusivos, destravar alguns nós que a gente tem, somente ali naquela região ali do Jardim Botânico. Eu sei que muita gente tem reclamado muito daquela obra ali do Balão da ESAF, que vai ter um viaduto ali, mas a ligação com a Ponte JK vai depender mais de um outro viaduto, a criação de um corredor de ônibus ali. Então, Brasília ficou muito tempo sem fazer obra e por isso que a gente está tendo que fazer isso ao mesmo tempo. Por outro lado, algumas regiões administrativas, né, foram criadas, né, condomínios que foram, né, transformados até em região administrativa, como a gente pode chamar ali Arniqueira, Vicente Pires, 26 de setembro, que precisa de urbanização. E isso
não pode esperar. As pessoas já estão lá morando, a gente vê quando tem chuvas, leva a rua toda, cria erosões, causa transtorno, enfim, precisa de que o Estado esteja presente dando essa urbanização para a população que está ali naquela região. Secretário, o senhor mesmo citou agora que, além das obras de infraestrutura, as intervenções de mobilidade são como que o carro-chefe dessa gestão e do próprio governador Ibanez Rocha. Agora, como o senhor esteve à frente também da pasta de transporte e mobilidade, a gente sabe que o problema do transporte é histórico aqui no Distrito Federal, sobretudo as dificuldades com o transporte público, a necessidade que muita gente acaba tendo de recorrer a um carro para que possa transitar com maior tranquilidade pela cidade. E aí muita gente fala, historicamente, que o problema do DF são ali os ônibus ou a falta deles, o transporte público, e que o investimento nesse transporte talvez fosse a solução para o nosso trânsito, ao invés de se investir tão massivamente em alargar pistas, novos viadutos, porque uma hora a cidade não vai dar conta de comportar tanto carro. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha só, muitas vezes a gente opta pelo transporte individual porque o trânsito para o transporte público ele é muito penoso. Você pega a EPNB, quando há 4 anos atrás a gente voltou com a faixa exclusiva do ônibus, o passageiro precisava concorrer com o transporte individual e aí, como o ônibus tem todo quadro uma parada, você penaliza mais ainda quem está no transporte público. Por isso que a necessidade de você criar corredores exclusivos para o transporte público. Né? E isso que a gente está falando aqui, de criar corredores exclusivos na EPNB, que pega pela EPTG e segue pelo SIG, SPM, conclusão do BRT Sul, criação do BRT Norte, justamente para poder você ter essa opção de deixar o seu carro em casa e poder utilizar o transporte público. Tem outros projetos que o governador tem pedido para que a própria Companhia Metropolitana faça, que é a nova linha do metrô, né, que deve estar saindo o projeto aí de uma nova linha do metrô para poder fazer também esse atendimento melhor do transporte público. Até o Agarrana, é isso, secretário? Não, na verdade, é a criação de uma nova linha mesmo, passando da Esplanada, indo pela Núcleo Bandeirante, CIA, né? Pegar ali para o Sudoeste, Cruzeiro, CIA, Canangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, vai até Santa Maria. Opa! Então, isso é uma nova linha do metrô que está sendo, que vai ser contratado para poder já começar os projetos, para poder, a médio e longo prazo, ser construído. Secretário, caminhando para o fim aqui, o brasiliense, eu tenho certeza, ele adoraria um modelo chinês de obra, né? Que a gente passasse de manhã, visse um canteiro de obras e piscasse o olho de noite já tivesse terminado essa obra com 200 homens trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Feito esse comentário, guardado as devidas proporções, a gente tem uma outra realidade, a gente não está na China, a gente não tem o que eles têm por lá, enfim. Hoje o senhor diria para quem está nos ouvindo, secretário, que o GDF faz todo o possível para que essas obras sejam feitas da maneira mais célere possível? Eu pergunto isso, secretário, porque muitas vezes o motorista passa, vê a obra ali e ele fica sedento de ver gente trabalhando, de ver gente de manhã cedinho, na hora do almoço, de manhã, de tarde, de noite, para ele perceber que aquela obra está andando o mais rápido que o governo consegue para que ele tenha o benefício da conclusão daquilo tudo, secretário. Infelizmente, obra, às vezes a gente encontra algumas surpresas, intempéries, e aí você precisa ir corrigindo fazendo essas correções ao longo do empreendimento, da obra. Mas o governador tem cobrado das pastas que acelere essas obras para poder diminuir o tempo de transtorno para a população. A gente vai chamar agora, está chamando as empresas para poder ver a possibilidade de colocar outros turnos, né, trabalhar à noite também, para poder acelerar a obra, para poder ver se a gente consegue adiantar. Isso foi uma determinação do governador para que a gente chame essas empresas e diminua o tempo de transtorno em cada obra dessa.
7h49. Esse foi Walter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, ao vivo, aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Secretário, obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. Volte sempre. É um prazer estar aqui com vocês, Ariane e Diego. Sempre que me chamar, eu vou estar aqui, que eu acho que é a oportunidade da gente fazer uma prestação de contas para a população. Quinta-feira a gente vai estar liberando a alta aqui da Épia com a EPIG, e eu acho que já vai começar a diminuir um pouco o transtorno aqui naquela região da ligação ali da EPIG, tá? Maravilha, secretário. Muito obrigada.